23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Dar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Esta é a palavra. Prepara-te uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice se faz transbordar. Né? Glória a Deus. Olha só que interessante esta palavra. Por que pastor Galego, evangelista Renan? A palavra do Senhor, ela diz que ela é viva, ela é eficaz. Então olha só, prepara-te uma mesa na presença dos meus inimigos e meu cálice se faz transbordar. Na verdade, quando a Bíblia diz que ele é o nosso pastor, ele é o nosso guia, né? Ele é que nos guia nas veredas da justiça, ele que prepara o caminho para nós. Então, olha só que interessante. E a Bíblia vai nos dizer que ele preparará uma mesa na presença dos nossos inimigos. Unge minha cabeça e meu cálice se faz transbordar. Olha só que interessante, né? Porque a Bíblia fala assim, olha, prepara-te uma mesa e unge minha cabeça. Fala, por que cabeça, pastor Galego? Porque a cabeça representa a nossa mente, os nossos pensamentos. E para que nós possamos também ter um equilíbrio emocional diante de uma situação em qual você precisa resolver. Por que inimigos? Porque nós somos homens e mulheres de Deus. E quem é homem e quem é mulher de Deus tem muitos inimigos. Você entrou aqui nesta live hoje, não foi em vão. Porque você vem sofrendo perseguições, você tem tido grandes inimigos. Embora a Bíblia vai nos dizer que a nossa briga não é contra a carne, mas sim contra os espíritos e as potestades que reinam nas regiões celestiais. Quer dizer, a nossa briga não é terrena, mas a nossa briga é espiritual. E briga espiritual você vence como? Oração. O espiritual. As nossas brigas carnais a gente vence como? Carnais. Lógico. Mas as espirituais você precisa guerrear com ferramentas espirituais. Aí entra aquilo que o senhor falou. O senhor falou o quê? Oração. Oração é uma ferramenta. Jejum é uma ferramenta. A palavra de Deus é uma espada. Ela é uma ferramenta. Ela é essencial numa guerra. Então olha só. E é tão interessante que a Bíblia fala que a palavra do Senhor, ela é uma espada afiada de dois gumes, né? Ela alcança até a divisão da alma do espírito. Por que a Bíblia fala da alma e do espírito? Bora lá. Porque a alma, na divisão, porque a alma ela é interligada ao espírito. Então, se a sua alma não estiver boa, é logicamente que o teu espírito não vai estar bem. Agora você precisa estar com os seus pensamentos bons para que a sua alma esteja ligada no espírito. Verdade. E o espírito, ele vai reger a sua vida através dos seus bons pensamentos. Então eu quero convidar você agora a segurar o joinha assim, ó, e marcar o seu nome para a oração. Porque Deus vai falar com você hoje de uma forma extraordinária, uma forma espiritual. Olha só, nós passamos por muitas lutas. Um dia, pastor Galego, eu aprendi algo, nunca mais esqueci. Qual era a maior guerra existente hoje? É a guerra da Rússia? Qual é a maior guerra? A maior guerra travada é uma guerra dentro dos seus pensamentos. Quanto mais você corre dessa luta, mais você vai ter que lutar. É uma guerra do bem contra o mal. Verdade. De fazer e de não fazer. Então esta guerra você precisa dominar. Por isso que quando o salmista vai dizer, prepara-te uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, ele está falando o quê? Para que o Senhor guarde os meus pensamentos. Como é que você vai numa guerra
se os seus pensamentos não são bons? Verdade. Então bora lá. Deus hoje ele vai ungir os seus pensamentos. Deus hoje ele vai ungir você com óleo na cabeça. Presta atenção. Tudo que você pensa, a Bíblia diz assim, possivelmente vai acontecer. Tudo que você coloca no reino invisível, futuramente vai se tornar visível. Então, os seus pensamentos, ele tem um grande poder. Pastor, não tem nada a ver com o que você está falando. Eu vou explicar para você. Olha lá, antes de você fazer algo, você primeiro pensa aqui. Ah, eu vou lá no centro. Você já colocou na onde? No seu pensamento. No seu pensamento. Hoje eu vou na igreja. Ela colocou na onde? Pensamento. Nos seus pensamentos. Então olha só, se os seus pensamentos não forem bons, se a sua cabeça não for ungida com óleo, olha aí, Deus dando a revelação. Você nunca vai vencer uma luta chamada luta espiritual. Forte. Você está entendendo? Você nunca vai vencer essa guerra chamada guerra espiritual. Por isso, pastor Galego, que muitas pessoas dizem assim, olha, se eu falar que eu vou no culto, alguma coisa vai acontecer. Ela está dizendo assim, eu sou fraca de pensamento. Porque não é ela que domina os pensamentos dela, mas é algo que está sobre ela que domina ela. Verdade. Você está entendendo? Então olha só, aí nós assistimos, nós vemos hoje, depois que passou a tempestade do Covid, uma das maiores enfermidades do planeta, quais são, pastor? São a depressão. A depressão é uma doença no quê? Mente. Na alma. Quando se fala de alma, reflete os seus pensamentos. Olha só, esta live aqui é uma live para pessoas inteligentes, para pessoas... Deus precisa curar você. E essa cura ela precisa começar a acontecer aqui, ó. Ela precisa começar a acontecer nos seus pensamentos. Esta guerra ela precisa ser vencida aqui. Não adianta você falar da boca, mas na hora de agir os seus pensamentos, ele não tem atitudes. Você não consegue governar. Olha lá, pastor, já não aguento mais. Tanto o povo tendo de fazer o bem para todos, tento não ter mágoa. As pessoas, às vezes, me magoam, mas eu tenho coragem de aturar alguém. Porque posso ter tantas provas, já não aguento mais. Estou perdendo a minha fé. De tanta prova, já não aguento mais. Olha só, foi muito bom que a Dolarice, ela fez essa pergunta. Dolarice, eu vou tirar as suas dúvidas e as dos irmãos que é a questão. Bora lá. Existe uma coisa chamada, no meio evangélico, chamada prova. Vamos lá. A prova, ela só vence quem estuda ela. Por isso que já chama prova. Você tá entendendo? A prova é difícil. Porque foi ensinado a você a não vencer provas. Que provas são essas? A prova da vida. Não da vida. Como que você vence as provas da vida? Você vai numa escola. Foi na escola. Você vai o quê? Aprender algo sobre algum livro. Correto? Para quando cair na prova, o que você vai fazer? Acertar. E por que a pessoa não passa na prova? Ela não entendeu. Porque ela não teve um conhecimento sobre a palavra de Deus que faça ela vencer as lutas. Presta atenção. Não estou dizendo que a senhora não tem conhecimento. A senhora pode ter conhecimento, mas ensinar o conhecimento errado. Você está entendendo sim ou não? Então bora lá. Por isso que tudo começa nos seus pensamentos. Vamos lá. Essas provas que você diz que você está passando, muitas delas são provas da vida. Não são provas espirituais. Ah, pastor, você está dizendo que não existe provas espirituais. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que muitas delas são provas da vida. Só que quando você vem no meio, religioso, coloca tudo é prova. Vamos lá, furou o pneu do carro. A prova é o diabo. Vamos lá. Alguém falou mal de você. Aí você entra num período que é chamado religioso. Ah, estou falando mal porque eu sou crente, porque eu estou indo na igreja.
Você está dizendo assim com a sua boca e com os seus pensamentos. Eu tenho que parar porque se eu parar, as coisas não vão melhorar. Não vão melhorar. Você tá entendendo? Porque se com Deus já tá difícil para você, meu irmão, sem Deus vai ser mais difícil ainda. Então olha só. Primeira coisa que você precisa aprender. Provas são lutas, correto? Sim. Aí o que as pessoas no meio evangélico diz que é? O que é? No meio evangélico é o quê? Peso. Isso. Fardo. Fardo. Ó, eu tô carregando um fardo, peraí. Vamos na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala o quê? Em Mateus, ele tira... Da planta que ele não Ele plantou. tira todo o fardo pesado e coloca sobre nós o quê? Leve. Coloca o fardo suave, um fardo leve. Então presta atenção. Você está com fardo porque não ensinaram você que esse fardo não é para você carregar. A Bíblia fala que você tem que lançar fora todo o mal. Quer dizer, você precisa pegar este fardo que não é seu, mesmo que seja seu, você tem que apresentar para Jesus. Porque esse fardo não é para você carregar, foi ele já carregou por você. Então ele já venceu uma luta que você está lutando. E não é para você lutar, é para você transferir para ele. Vamos lá, pastor, estão me magoando. Peraí, apresenta essa pessoa a Deus. A mágoa, o ódio, a raiva, ela vem misturada com o quê? Com um sentimento que alguém lhe causa. Peraí, então vamos lá. Isso é a mesma coisa que afronta. Vamos lá, pastor Galego. Você já foi afrontado? Muitas vezes. Ah, agora pergunta pra mim. Já foi afrontado? Eu já fui, mas hoje eu não sou. Fala, como? Existe? Tem jeito? Sim. Por quê? Porque a afronta, ela só é afronta E você deixa. quando você recebe. Sim. Então vamos lá. A mágoa, ela só é mágoa quando você pega. Exatamente. O problema não tá na outra pessoa. O problema tá em você, em pegar algo que não é pra você pegar. Verdade. Você tá entendendo? Ah, pastor, falou mal de mim. O que você vai fazer? Pegar a pessoa e transferir pra quem? Adeus. Para Deus. É para estar com você? O sentimento? Não. Por isso que a palavra do Senhor diz o quê? Prepara-te uma mesa na presença dos meus Inimigo. e depois unge minha. Cabeça. Por quê? Para que você não tenha mágoa, para que você não tenha ressentimento. Porque você vai estar numa mesa que tem quem lá? Seus amigos? São sentimentos bons que você vai ver ali? Diante dos seus inimigos, você vai ter qual sentimento? Pega, né? Você tem que ter um sentimento bom, porque senão você não transborda. Por isso que a Bíblia fala, unge minha cabeça e meu cálice se faz transbordo. Tá. Quando que vai ter um transbordo? Transbordo simboliza o quê? Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, a Bíblia reflete o quê? Aos frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito, pastor Galego? Domínio próprio, mansidão, Amor, longanimidade, paciência, fé, esperança. Você tá entendendo? entendimento. Então esse é transbordo do Espírito. Santo. Como que você vai ter o transbordo de Deus se os seus pensamentos estão sendo contaminados? Você está entendendo? Então olha só, antes que Deus prepare uma mesa para você, você precisa ter óleo na sua cabeça. Verdade. Você precisa ter unção. Porque quando Deus colocar você na presença dos seus inimigos, você terá que transbordar. Transbordar do quê? De paz, de longanimidade, de mansidão, ser manso, ser calmo, ser tranquilo. Isso é um fruto do Espírito, é um fruto de quem está cheio. Reflexo. A pessoa cheia, ela tem que estar com evidências com esses frutos. Por isso que a Bíblia diz assim, a árvore se conhece pelos seus frutos. Pronto. Você está dizendo, pastor, mas eu não consigo. Não é? Quando você fala eu não consigo, você está dizendo para você assim, eu não quero mudar. Exato. Não há aquele que diz assim, eu vou mudar e não muda. Verdade, o Espírito dá para convencer, né, pastor? Ainda nós temos a ajuda do Espírito Santo. Senão a Bíblia não é Bíblia. Os seus argumentos não podem ser maior do que a palavra. Não. Você está entendendo? Pastor, mas porque você não está na minha pele. Por isso que o senhor está falando isso. Eu não estou falando embasado em mim, estou falando embasado na palavra. Se a palavra diz que você consegue, você pode. O próprio Jesus diz assim, eu venci o mundo, vós Pastor, vós também podeis vencer. Quer dizer, não é algo sobre mim, é sobre você, é sobre nós. Se ele diz que você pode, porque você pode. Se ele diz que eu posso, você também pode. Pastor, por que eu não consigo? Por falta do conhecimento. Por falta da espada. Você pode ir numa guerra.
Mas você não pode deixar a espada. Ô, pastor, e você falando, a gente tem um exemplo grandioso, que é o próprio Jesus. Mesmo ele sabendo tudo, ele teve que se comportar conforme a palavra de Deus. Em nenhum momento ele saiu dos dons do Espírito Santo, né? Pelo contrário, ele provou que o que está escrito realmente é o que tem que ser. É a semelhança, nós temos que ser totalmente o imitador de Cristo. Olha só, Deus me deu uma revelação aqui. Presta atenção. Olha só que interessante. Quando Jesus morreu, ele não ficou magoado. Sim. Ele sendo morto, sendo ali, tendo os seus açoites, os piores açoites que algum ser humano pode ter, ele não sentiu mágoa. Porque ele estava com óleo Cabeça. na sua cabeça. Então, olha só. Então, ele transbordou diante dos seus inimigos. O maior transbordo veio quando? Quando ele ressuscitou. Meu Deus. Você tá entendendo? Quer dizer, então olha só, ele venceu. Aí ele diz assim: se eu venci, então vós também pode vencer. Só que uma hora da vida dele, ele quase perdeu a cabeça. Qual foi o momento? Quando ele entrou no templo. Sim. Ele ficou bravo com os mercadores, com aqueles que estavam vendendo, se aproveitando para vender algo dentro do templo. Né? Aí o que ele fez? Ele pegou e jogou tudo pro chão e xingou todo mundo. Entendeu? Só que ainda ele não saiu fora de Sim. si. Aí ele diz assim: irai-vos, mas não Pequeis. pequei-vos. Ele não pecou. Você tá entendendo? Mas ele teve um momento do quê? Um momento de soltar aquilo que ele estava sentindo. Mas bora lá. Ele saiu dali, ele ficou com ressentimento deles? Não. Ele continuou pregando o evangelho? Continuou sendo quem ele era. Ele continuou pregando o evangelho do perdão. Você tá entendendo? Se ele tivesse guardado algum ressentimento, ele não tinha vencido na cruz. Presta atenção, vamos lá. Pastor, o que você... Gente, hoje é ensinamento, hein? É só pra você que tá nessa live aí, pra você entender. O que Deus quer fazer aqui hoje nessa live? Ele não quer que você fique com ressentimento. Ele não quer que você carregue coisa que não é pra você carregar. Você tá entendendo? Ele quer que você faz o quê? Que você transborde diante dos seus inimigos. Como que Deus vai fazer você transbordar com ressentimento? Não tem como. Você tá entendendo? Olha lá. Por que Deus fez José transbordar como governador do Egito? Porque ele teve 2 filhos. O primeiro filho, Deus já estava falando com ele: esqueça o seu passado e sofre. Porque o primeiro filho chama Manassés. Manassés significa? Está todo passado de sofrimento. Sofrimento. Aí Deus falou assim: agora que você apagou, eu vou colocar sobre você o segundo filho, que é o transbordo. E você vai prosperar onde ninguém prospera. Você tá entendendo? Sim. Mas primeiro ele teve que o quê? Ele teve que se curar. Deus não curou ele. Ele que teve que se curar. Deus deu um filho para ele. Todo dia ele teve que falar assim, ó, pro filho dele: eu tenho que pagar o meu passado e sofrimento. Imagina você chamar todo dia o seu filho: o meu passado e sofrimento foi apagado. O meu passado e sofrimento foi apagado. Porque Gente, Manassés significa isso. Mente nova. Olha só aqui, olha, isso aqui é violento, pastor Galeno. Imagina todo dia você falar assim: meu passado e sofrimento tem que ser apagado. Meu passado e sofrimento tem que ser apagado. Era o filho de José. Chamava Manassés. A palavra Manassés significa passado. Deus tem que apagar meu passado e sofrimento. Você tá entendendo? Aí depois que ele teve o segundo filho, aí ele fez o quê? Ele teve que chamar o segundo filho do quê? Todos os dias: eu vou prosperar onde ninguém prospera. Todos os dias ele chamava Efraim. Ele falava assim: eu vou prosperar onde ninguém prospera. Aí ele acordava outro dia, quem ele teve que chamar? Efraim. Ele estava falando assim: hoje eu vou prosperar onde ninguém prospera. A parte da vida de José foi as 2 palavras que ele mais usou. Foi Manassés e Efraim. Até então, só ele governou, né? Só ele governou. Mas ele teve que passar por esse período Sim. de cura. Presta atenção. Deus está falando com você aqui hoje. Você precisa se curar. Ah, pastor, mas meu pai fez eu sofrer muito. Ok. Só que se você não perdoar ele, você não se perdoar, não tem condições. Pastor, mas sabe que não entendo, busco dia e noite. A casa não durma à noite, oro, clamando a Deus, o coração chorando dentro de mim. Chorando dentro de mim, mas não deixo a pessoa perceber. E muito obrigado por essa explicação. Presta atenção. Não é sobre clamor, é sobre prática. Você tá entendendo? Senão você pode se tornar o quê? Uma pessoa religiosa. Busca
A Bíblia fala o quê? Você não pode buscar em vã repetições. Então vamos lá, se você está batendo muito numa coisa, você está repetindo aquilo que Deus não vai fazer. Porque, presta atenção, aí você vai o quê? Na palavra. O que a palavra nos ensina? Que uma oração bem feita é feita quantas vezes? Uma feita uma vez só. Você não precisa ficar clamando por algo todas as vezes. Todas as vezes que você clama pela mesma coisa, você está dizendo assim, ó, eu não acreditei na mesma oração, na oração que eu fiz ontem, por isso que eu vou fazer hoje. Aí, no outro dia, você vai acordar e vai falar assim, ó, eu não acreditei que Deus ouviu aquela oração, então eu vou repetir ela de novo. O que você está dizendo para Deus? Que todos os dias você não acredita naquilo que você orou. É forte? Forte. Você está entendendo? Então presta atenção, você precisa entrar num processo de cura. Você precisa entrar num processo de cura. E essa cura que vai promover a sua vida. E vai promover a sua alma. Vai promover os seus sentimentos. Então, pastor, não deu erro. Na palavra. Por que você não prospera? Você perece. Por que, pastor Galego? A pessoa, ela perece. Por falta de conhecimento. Só tem um jeito de você perecer na vida. Não conhecer a palavra. Uau. Isso é forte, hein? Forte. Arrepiou agora. Entendeu? João 8,32. Conhecer a verdade vos libertará. Palavra. Só tem um jeito de você perecer. Não conhecendo a palavra. Presta atenção. Só que aí que está a diferença. Todos vocês que estão me ouvindo, você tem a palavra. Mas não adianta você ter se você não medita nela. A palavra todo mundo tem. Só que você não tem o conhecimento. Mais profundo. Um dia me disseram assim, ficou gravado na minha mente, a Bíblia não foi feita para se ler. Você acredita nisso? Falaram que não foi feita para ler, mas para meditar. A Bíblia é feita para se meditar. Porque você pode ler aqui, ó. Sim. A Bíblia em 2 dias. No final eu vou falar assim, onde está escrito tal, que o versículo tal. Você não vai saber dizer. Porque Sim. você não meditou. Exato. Você tá entendendo? Aí que tá a diferença. Você tá entendendo? Então você precisa do quê? De conhecimento na palavra. O conhecimento na palavra vai refletir sobre você o quê? A prática. Ah, pastor, mas tem muita gente que tem conhecimento não põe em Prática. Não põe em prática. Então ela não tem conhecimento, ela tem leitura. Ou ela usa de forma errada, Não, né? não tem como. Ela tem leitura. Sim. Porque não tem como você conhecer a Deus e esquecer dele. Os coach. Não tem como você conhecer a Deus e esquecer dele. É. Ele tem o quê? Conhecimento. Sim. Ele tem leitura, não tem conhecimento. Conhecimento é diferente. Imagina só, eu conheci você. Pode passar anos que for, mas depois eu vou ver você. Sim. Ô, Galego, você Galego. Sim. Você entendeu? Porque eu te conheci. Agora, não tem como eu conhecer a Deus e esquecer dele. Não tem como. Ah, então a pessoa não pratica, a vida dela não muda, porque ela não teve conhecimento, ela teve leitura. Sim. Você tá entendendo? Pastora, você é perfeito? Não. Eu busco a perfeição. Você tá entendendo? É mais ou menos o que o pastor falou de leitura, é como se o evangelho estivesse sobre pele, mas a meditação é algo que está lá dentro. É completamente diferente. É como se você lê, relê, você tenta entender e você acaba não entendendo nada. Ó, agora você vai pegar essa palavra aí. Se você não escrever um glória aí, eu vou desligar a live. Presta atenção. A religião é como se fosse uma garrafa. Sim. A religião é o rótulo. Sim. E o evangelho é o que está dentro. Exato. Todo mundo conhece o rótulo, mas são poucos que bebem dele. Exato. Olha, escreve um glória a Deus aí. É exatamente isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Mergulho de evangelho é diferente. É, por isso que você tem que ter conhecimento. Você tá entendendo? Tá todo mundo atrás do rótulo, mas são poucos que bebem da água. Uau! É o que Jesus disse pro jovem rico. Né? O jovem rico, pastor Denis, ele queria seguir Jesus, mas Jesus disse para ele, vende tudo e dá aos pobres. E a Bíblia diz que ele se entristeceu com Jesus. Jesus disse para ele, vós de lábio até fala, mas de coração vós está longe, porque evangelho ele tem que estar dentro do nosso coração, dentro de nós. Sabe por quê? Porque apresentaram um Jesus de rótulo. Exatamente. Um Jesus da água. Olha só que interessante, é forte, é revelação isso aqui. Por quê? Ele bebeu do quê? Aquele homem apresentaram o quê para ele? Rótulo. O rótulo. E para a mulher? Água. A água. O que aconteceu com ela?
Ela foi transformada. Porque Exatamente. não adianta você ter o rótulo e não beber da água. Jesus disse, aquele que beber jamais sentirá sede, né, pastor? Hã? Ainda Jesus disse, aquele que beber... De mim nunca mais terá sede. Exatamente. E dele vai se tornar o quê? Uma fonte. Uma fonte. Presta atenção. A religião apresenta o poço. Porque aquela mulher todo dia ela precisava ir num poço buscar água. Jesus falou o que pra ela? A partir de hoje você não vai precisar do poço, porque você vai ser uma fonte. Aí presta atenção pra você ver que interessante. Ela precisava todo dia fora da cidade buscar água. Correto? Uhum. Para ela saciar a sua Sede. sede. A Bíblia não vai relatar que ela foi mais na fonte. No poço. Porque ela era a fonte. Presta atenção. Esses dias eu estava aqui no fundo da cidade. Não, você pode ir aqui, ó, aí no Bairro Claro. Você vai ver a represa. A represa lá é o quê? É uma fonte. Sim. É uma fonte pequena. Ela nasce assim, é uma fonte pequenininha. Só que ela alimenta o quê? Cidade inteira. Uma cidade inteira. Você tá entendendo? E se eu fosse lá buscar todo dia água no poço, eu ia alimentar a cidade? Não, eu ia alimentar a si mesmo. Sim. Presta atenção, aí que tá o segredo do evangelho. Você, o evangelho, não foi feito para alimentar a si mesmo. Você foi feito para alimentar uma cidade. Por isso que você precisa beber da água de Jesus. Quando você beber da água, você não vai ter problema. Você vai saciar os problemas dos outros. Você tá entendendo? Então olha só. Por que fonte? Fonte é sacrifício. Fonte todas as vezes você tem que buscar. Todos os dias você precisa ir na fonte. Todo dia você precisa descer lá o balde para subir água. Quando você tem um encontro com Jesus, você não precisa ir no poço. Você se torna a fonte. Dentro de você. Você tá entendendo? Jesus falou que para ela, se você beber de mim, nunca mais Terá sede. nunca mais você vai ter sede. Você tá entendendo? Por isso que muitas pessoas vivem indo na fonte, vivem indo no poço. E precisa todo dia no poço. Você precisa todo dia na igreja com um sentimento cada vez pior. Agora é uma luta, agora é uma perseguição, agora é uma prova, agora não sei o quê. Minha vida não muda. Minha vida não muda, meu marido é a mesma coisa, minha vida é a mesma coisa. Por quê? Porque você só está se alimentando do poço. O dia que você o dia que você beber de Cristo, você se torna fonte. E o poço é a mesma água. Nunca muda. Nunca muda. É como, pastor Denis, é como você ter uma piscina no fundo da sua casa e ao mesmo tempo você não tiver piscina, mas você tem um rio. Agora eu vou dar uma explicação pra você. Presta atenção. O poço, às vezes seca, você sabia disso? Sim. Mas a fonte não. É o que está acontecendo com muitas pessoas. Presta atenção. O poço, a água é suja, mas a fonte não, todo dia água ali. Renova. Você tá entendendo? Rio Jordão. Então o que você precisa ser? Você precisa ser uma fonte. Seja uma fonte do evangelho para alguém. Pastor, Seja uma fonte para Jesus. e você ajuda a matar a sede de muitas pessoas. As pessoas, hoje estamos num tempo muito difícil. Por quê? Porque as pessoas, elas estão carregando os baldes. Sendo que era para você estar levando água. Era para você dar água, não era para você apresentar balde. Exato. Você tá entendendo? Então olha só, Jesus ele é muito mais que suficiente para você. Então, o que acontece? As pessoas, ela fica o quê? Ela fica buscando aonde não pode saciar. Isso se torna um vício. Porque todas as vezes que você faz, todos os dias que você faz algo repetitivamente, se torna vício. Você ir na igreja outro dia, você não é um crente, você é um viciado. Você tá entendendo? Mas então você tá falando que eu não devo ir. Não tô falando isso. Tô falando que se você tem Cristo, você bebe da água, você é suficientemente abençoado por Ele. Você tá entendendo? Então você não precisa ir se tornar um crente viciado. Eu conheço um monte de... Eu posso ser sincero nessa live aqui, sim ou não? Então eu vou falar algo que você nunca ouviu. O que mais tem é crente viciado na igreja do que no mundo. Se limitou. Você quer que eu fale ou eu passo a mão? Você tá entendendo? Fala, né? Você quer que eu fale ou passo a mão? Fala, entrega tudo. Desenrola o manto? Desenrolando o manto. Tem gente que é viciado na oração. Sim. Ele ora, mas não muda. Então ele é um viciado, ele não é um crente. Sim. Tem gente que é viciado na revelação. Você tá entendendo? A revelação ela é boa. A revelação ela é de Deus. Mas tudo que é demais se torna vício. Exato. Você tá entendendo? E todo dia alguém vai ter que inventar algo pra você. Quem me conhece sabe. Deus me usa, não uso Deus. É diferente.
Exatamente. Você tá entendendo? Então, quando você entender isso, você vai ter uma vida livre. Você vai ser livre. Você precisa se libertar. É crente viciado nos mantos. O manto é bom? Eu prego, eu faço, eu oro, às vezes eu sinto os mantos. Você entendeu? Mas eu não sou viciado. Porque tudo que você vicia, chega uma hora que você não vai fazer. Você não vai sentir. Você vai fazer por fazer. Você tá E a entendendo? Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas, né? Não é. Às vezes muitas pessoas podem achar que é uma crítica, mas foi Não, falado não, aqui não, não. de É ensinamento. conhecimento. É ensinamento. Não é crítica Conhecimento nem eu tô criticando ninguém. te traz coisa. Hoje, Pastor Denis, foi a primeira live que está sendo muito profundo nessa questão de ensinamento. Não que as outras não foi, mas hoje foi algo diferente. E também não é uma afronta para alguém. Sim, Não, nada disso. E nem para nenhuma exatamente. igreja. É um ensinamento para que você tenha uma libertação. Você tá Exatamente. entendendo? E a libertação ela é alinhada com a palavra. Não tem jeito. Você É, tá entendendo? exato. Ah, pastor, mas o irmão é falso profeta. Falso profeta. A Bíblia diz assim que quando um falso profeta encontrou um apóstolo de libertação, ele foi liberto, então endemoniado. Sim. Porque ele foi adivinhar. Não Ele tem foi de ver. adivinhar. Ele disse assim, ó, filho do Deus Altíssimo. Não, filho do Deus Altíssimo, ele falou assim, visse que és homem de Deus. Ele adivinhou um homem de Deus. O homem de Deus falou o quê? Sai dele. Forte. Você tá entendendo? Existe profeta e profetas de libertação. Sim. Você tá entendendo? Quando você encontra com um profeta de libertação, é libertação que você recebe. Um dia eu postei e o povo ficou meio chateado. Né? Mas é a verdade. É verdade. Você tá entendendo? É algo da palavra. Então quando você encontrar com Jesus, Jesus ele vai se tornar uma água para você. Só que o interessante é o seguinte. Quando que você revela que Jesus, você bebeu dele? Quando? Quando que há essa revelação, pastor Galego? Quando você medita. Hã? Quando você Não, medita. quando os frutos. Sim, Porque quem é fonte sempre vai jorrar água para alguém. sim. Mesmo que a fonte fale assim, hoje eu não dou água, ela dá água. Exatamente. Entendeu? A fonte, ela não acorda assim, hoje eu não vou falar de Jesus, não. Jesus sai dela Vai sair naturalmente. todo dia. Você tá entendendo? É, Por isso que a Bíblia fala assim, que depois que ela bebeu da água, ela trouxe a cidade inteira até os pés de Jesus. Então vamos lá, a maior evidência que você bebeu da água que é Jesus, é você dar fruto. O fruto traz o quê? A água traz o quê? Água. O que significa água hoje? Se alguém ficar sem água, acontece o quê? morre. Morre. Água é o quê? Vida. Vida. Tá entendendo? Então vamos lá, quando você tem água, você traz vida. Exatamente. Revelação profunda aqui de conhecimento. Vai Palavra, dando né? glória a Deus aí que vocês foram. Hoje não é revelação, não. Hoje não vou revelar a rua, a casa. Né? Hoje Vou foi revelar a diferente. macumba que foi feita. Pastor Denis, Hoje eu tô dando água. você falou, né, em Salmos 23, né, que tem que transbordar o cálice. Né? Se você buscar aqui, isso daqui foi algo que Deus revelou, porque o Espírito Santo, por isso que é o importante da meditação, né? Aquele que quiser depois entrar na sua Bíblia, o Espírito Santo me lembrou aqui que lá em Atos 10:38 diz assim, que Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, né? E assim, é muito profundo, porque o próprio Jesus teve que receber esse cálice, né? E é algo que se torna que todos nós que estamos na dependência de Cristo temos que estar preparados. Porque, que nem o pastor falou, aquele que tem água, aquele que realmente tem a fonte, às vezes eu sou até criticado, pastor. E aonde eu vou eu falo de Cristo, eu falo muito. Mas é algo que realmente a fonte está cheia, né? Então, é exatamente isso. Quando Pastor, Jesus... uma vez falaram assim pra mim, pastor, você ora demais. Aí eu lancei a resposta pra ela. Eu falei, por que tem que orar de menos? Aí reflete a pergunta pra você. Você fala de Jesus demais, por quê? Você tem que falar de menos? Não. Você tá entendendo? Sim, Então aí tá a reflexão. Quer exatamente. dizer, quem não fala não quer que você fale. Exato, Quem não faz não quer que você faça. Isso é a aula natural da vida. exato. Tá entendendo? Você vai entrar numa empresa. O cara que mais vai falar mal de você é o cara que não faz. Porque você tá fazendo. O Exatamente. cara que mais vai falar mal de você dentro da igreja é aquele que não faz e não quer que você faça. Porque É. se você continuar fazendo, ele vai chegar uma hora que ele vai ter que fazer também.
Então, qual é a lógica? Se você não passa, você paga. Entendeu? Exatamente. Mas é que nem o pastor Denis disse aqui uns minutos atrás. A fonte não muda, né, pastor Denis? Todos os dias Todo dia tem água. todo dia tem água. Todo dia tem uma novidade. Todo dia tem Exatamente. água limpa. Então, é uma reflexão, é uma revelação muito profunda, né, que muitas pessoas, às vezes, esquecem de tomar essa água que jamais sentirá sede. Às vezes, né, teve uma irmã que falou que ela busca, e às vezes, uma palavra, às vezes a mudança dela está hoje, pastor Denis, a partir de hoje, Na a verdade, história assim, dela ó, vai mudar. porque se busca muito e pouco se recebe. E se busca em lugares errados. Sim, A maior reflexão é aquilo que nós estamos falando, da mulher. Quer dizer, ela ia todo dia na fonte, mas nunca mudou. Um dia ela foi na fonte, mas ela não pegou da água da fonte. sim, Ela pegou da água que estava fora, que era Cristo. Você tá forte. entendendo? Então olha só que interessante. Não é muito por buscar. É você bater na porta certa. Você pode bater em 300 portas, mas se nenhuma for a certa, nenhuma se abrirá. Você tá entendendo? A Bíblia diz, né, aquele que bate, abre, aquele que busca, recebe, né? Então você tem que saber onde você bate. Exatamente. Como que você vai saber? Fala pra mim. Deus vai dar a revelação pra você? Deus vai falar com você em sonho? Não tô falando que isso não possa acontecer. Isso acontece. Mas tem muita gente que está errando, não sabe o que pode ver. Não tem conhecimento. Da palavra. Você tá entendendo? Foi o apóstolo Paulo que diz: o povo morrerá e perecerá por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então olha só, o conhecimento deixou você. A falta de conhecimento deixou você o quê? Doente. Você tá entendendo? Vamos lá. Verdade. Você tem um Deus que cura. Como que você vai saber o Deus de cura? O dia que você lê ele na palavra. Mas você serve um Deus que te liberta. Exatamente. Na onde ele vai libertar você? João 8,32. Verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos Libertará. libertará. Presta atenção, eu estou falando com muitas pessoas que aqui estão nessa live hoje. E porque muitas delas estão doentes, enfermas, e a maioria delas, se eu não vou dizer quase todas, para não errar dizendo todas, muitas delas não sabem nem para onde está indo, nem o que vai fazer e o que vai começar a fazer. Por quê? Porque não adianta você ir para um caminho que você não sabe onde você quer chegar. Aí eu te falo, para onde você vai para 2023? Aí que tá. Pra onde você vai amanhã? Você não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque você não entrou na Catedral da Fé. É Pedro, Simão, né, pastor Denis? Pedro, Simão. Você sabe que os profetas, eles eram direcionados em cidades, como os apóstolos, os homens de Deus, sabe pra quê ou não? Não me recordo. Sabe pra quê? Pra dar direção. Quando você está perdido, você tem que buscar quem? O profeta. Exatamente. O profeta vai dar direção da sua vida sentimental, do seu relacionamento, da sua casa, da sua área trabalhística, dos seus problemas familiares, da cura. Você precisa de direção. Sem direção você não chega a lugar nenhum. Você precisa ser direcionado. Você precisa ser direcionado por alguém. Como que você vai direcionar? Como que você vai receber essa direção? Primeiro passo, você tem conhecimento da palavra. E depois vem do profeta. Crê nos profetas e prosperará. Por isso que a Bíblia diz assim: crede em Deus, nos seus profetas e prosperará. Pastor Denis, e o próprio Pedro disse em João 6,69, falou para o Senhor Jesus: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então, para onde você vai? É aquilo que eu sempre falo, pastor Guilherme. Nós somos uma igreja cristocêntrica. É só dele que vem a vida eterna. Exatamente. Você tá entendendo? É uma igreja que tem Cristo. Se não tiver esse no caminho, centro. infelizmente está no caminho errado. Até no centro da igreja tem uma cruz vazia. Se você ainda não foi, tem uma cruz lá muito enorme. Ela acha quase 4 metros, 5 metros de altura. Você tá entendendo? Então ela representa o quê? Cristo sempre. Cristo no centro. Cristo tem que estar no centro da sua vida. Cristo tem que estar no centro do seu casamento, do seu relacionamento, da sua vida sentimental, da sua vida financeira, da sua vida familiar, da sua vida trabalhística, no centro da tua alma. Por isso que ele vai a Bíblia diz assim que a palavra do Senhor vai até a divisão da alma e do espírito, do espada afiada. E principalmente o caminho.
amiguinho. Você tá entendendo? Então, quando se fala de espada, se fala do quê? Se fala de palavra. Não tem outra coisa. O que simboliza a espada para nós? Palavra. É a palavra. Então é ela que vai na divisão da alma e do espírito. É ela que dá direção para os dois. E até a Bíblia diz até em Efésios 6:10, né? Se revestir de toda a armadura, e o Senhor deixou bem claro que ele coloca uma espada sobre as nossas mãos, né, pastor? Nós temos a defesa, a sandália do Então, mas Evangelho. aí que é o interessante. É todas as armaduras. Sim, Não é só a espada. completo. Tem que ter o que? O capacete. Tem que ter a coraça. Tem que ter o que? A espada. Sandália do A Evangelho. sandália do Evangelho. Você está entendendo? Então, se você pode servir uma vida de Cristo sem essas armaduras, mas você está o quê? Você pode ser fragilizado. Está vulnerável. Na Vulnerável. guerra. Alvo fácil. Alvo fácil. Você está vendo? Então nós precisamos do quê? Capacete, coraça, espada e o que mais? Sandália do Evangelho. O escudo da fé. Sim. Você está entendendo? Então esses são você precisa estar revestido. Mas por isso que a Bíblia fala assim, que tudo começa por onde? Quando Deus vai abençoar você, Ele abençoa você de baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo. Por isso que Ele falou, o cálice vai ter que, o óleo tem que vir na onde? Na cabeça. A Bíblia fala que o óleo desceu na barba de... Ah não, a benção vem da onde? De cima. De cima. Você Pastor tá Denis, e inclusive essa palavra das armaduras, É isso que o povo não entende, só para Sim. você ter um entendimento. Da onde vai vir a bênção de Deus na sua vida quando você está na igreja? de cima, Quem que é a autoridade sobre você na igreja? Cristo, Depois, pastor, pastor, você está entendendo? sacerdote, o Sacerdote. anjo, Então, olha só, a bênção veio de Deus, vem para o sacerdote. Por isso que a Bíblia fala assim, crede em... Então, crede em Deus e depois os profetas. os profetas. Quer dizer, de Deus vem para o... Depois, você, vós, prosperaria. Você está entendendo? Não Então, muda, né? Então presta atenção, você entrou nessa live hoje. Deus está falando com você. Amém? Então você vai ser abençoado. Amém? Se você crer em tudo que eu falei aqui, isso vai se tornar prosperidade na sua vida. Você está entendendo? Com velocidade. Com velocidade. Então você precisa o quê? Do conhecimento. Amém. Do conhecimento. Se não tiver conhecimento, não tem gigante sendo derrubado. Deus vai te dar estrutura para você vencer essas batalhas que você está passando. Sim. Benedita, Aparecida, Ribeiro, Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar a sua casa, a sua família. Tudo que se levantaram contra a sua vida está caindo por terra hoje. Assim diz o Em Senhor. nome de Jesus. Porque um tempo novo chega para você. A sua história vai mudar, a sua família vai mudar, a sua casa vai mudar. Porque hoje Deus corta o laço, quebra a lança e queima os carros de fogo. Porque tudo que o Senhor tem para você, Ele vai te entregar. E não há aquele que pare as promessas que eu tenho na sua vida. Eu creio. Sabe quais são as promessas, menino? São as promessas de paz. As promessas que o Senhor tem para o seu coração. Uma promessa de transbordo, de óleo na cabeça, de preparação de uma mesa na presença dos seus inimigos. Todos aqueles que um dia torceram contra você vão ter que assistir Deus te honrando. Em nome de Jesus. Vão ter que ver Deus te abençoando. Bem? Amém. E o decreto de Deus, o decreto, que nem o pastor disse, o decreto que vem de cima, aquele que realmente medita na palavra, há de se cumprir. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Jesus disse que nesse mundo nós teria aflição, mas era para a gente ter bom ânimo, que ele venceu. E aquele que crê nessa palavra, aquele que realmente crê nas Escrituras, jamais vai estar vulnerável, jamais estará sozinho, jamais andará no caminho que os seus inimigos querem te colocar. Jesus disse que o Senhor tem palavra de vida eterna. Essa fonte, jamais sentiremos sede. Mas temos que ouvir e praticar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então, que aquele que ouviu essa palavra, aquele que realmente crê nessa palavra, como foi dito, que você crê nos profetas, você vai prosperar. Não estamos falando só de financeiro, mas sim tudo aquilo que você tem buscado, tudo aquilo que você precisa,
vai estar hoje sobre o seu lar, sobre a tua família, sobre os teus planos, porque a Bíblia diz que nós fazemos muitos planos, pastor Denis, mas a última palavra vem de Deus. Amém? Sim, você precisa entender. Você recebeu hoje uma palavra que te liberta, uma palavra de libertação. Se você entender, praticar essa palavra, você entender que você não é um rótulo, você é uma fonte, você é uma água. E essa água ela vai fluir de você. Em nome de Jesus. E todos aqueles que bebem água se torna fonte. Só não se torna fonte aquele que ainda vai no poço. Exatamente. Então, se você ainda não dá fruto, porque você não entendeu que você precisa beber desta água. Você precisa entender que você precisa da fonte. A fonte de vida eterna. Você precisa beber desta Glória a água. Deus. Saia do poço e venha para a fonte. Em nome de Jesus. Deixa o rótulo do lado de fora e mergulhe para algo que está dentro do rótulo, do recipiente, que é Cristo. Nós somos uma igreja só, não somos um rótulo. As pessoas nos rotulam com as placas do Evangelho, mas nós não somos placa, nós somos água. E é tão interessante que a água ela se mistura com outra água. Agora só não mistura com outra água aquele que não é água. Então, quando você vê um crente que ainda não se mistura com outras pessoas, ainda que não se mistura com outro crente, ele está deixando de ser água. Ele está num poço. E o tão interessante que o poço, pastor Galego, ele vive só num lugar, só no mundo dele. Você não precisa, você tem que parar com esses pensamentos, com esse sentimento, em achar que o Evangelho é entre quatro paredes. Quem vive na fonte, vive sobre quatro. Quem vive no poço, vive sobre quatro paredes. Escondido. Escondido. Pastor Galego, é tão interessante que uma fonte, ela nasce tão pequena, mas ela pode Atravessar muita cidade. ela pode alimentar uma cidade. É tão interessante que quando uma fonte ela é pequena, quanto mais você cerca a água, mais ela cresce. Você está entendendo? Ela pode demorar dias, mas a água sempre transborda. Você pode colocar uma gotinha dentro de um copo. Daqui a um mês você pode voltar, ela vai estar transbordando. Você tem que entender uma coisa. Não importa o tanto de água que você está dando, mas você tem que dar. O tanto de água que você dá é o transbordo de Deus na sua vida. Se você entender que você precisa transbordar, dependente do tanto de água que você jorra. Embora nem todas as fontes jorram muitas águas, mas o pouco se torna muito. Verdade. Você está entendendo? O interessante do pouco não é você ser pouco, é você estar com Cristo. Porque o pouco com Cristo se torna muito. Por isso que a Bíblia fala assim, a fonte é pequena, mas nas minhas mãos eu faço transbordar um rio, Glória a Deus. faço transbordar um lago. Quando você é pouco nas mãos de Deus, você vai mais longe do que você quer. Agora deixa esse evangelho de ser poço. De ser poço. O poço não tem saída. O poço, você pode ver, ele não transborda. Mas a fonte, você tampa ela, mas depois ela está transbordando de novo. Você cerca ela, mas depois ela está transbordando. O crente tem que ser assim. Me perseguiram hoje, amanhã você transborda. Me para uma água aqui hoje que jorra todo dia, amanhã ela vai estar transbordando de novo. Você tem que entender uma coisa. Que todas as vezes que tentam parar um crente, que é fonte, quanto mais demora, maior é o transbordo. Maior é a fonte de água que se joga. Esse é o segredo do Evangelho. Quanto maior a perseguição, maior é a vitória.
Sabe, você tem que transbordar sua alma, o seu espírito, você tem que transbordar a sua casa, você tem que transbordar dentro de você, você tem que transbordar sua família, você tem que transbordar o seu filho, você tem que transbordar na igreja. Você tem que ser água para todos. Você precisa ser uma água. Você precisa parar de viver um mundo só seu. Sabe por que muitas pessoas ficam depressivas? Porque ela vive no mundo dela. E você não nasceu para viver só para você. A Bíblia fala assim que quem dá a vida por alguém, esse encontra a vida. Mas quem guarda a vida, se perde. Por isso que há muitas pessoas que se perdem. Porque ela não pensa em você, ela pensa em si mesma. Jesus ele não veio para pensar só nele, ele veio pensando em nós. O segredo do Evangelho é esse. É você se dar por alguém. Você pensa o quê? Nós, como os pastores aqui, nós se doamos por almas. Nós se doamos pelo Evangelho. Nós se arriscamos por vidas. A nossa briga é para proteger as ovelhas dos lobos. Essa é a nossa missão. Então você precisa entender uma coisa. Seja a água do Espírito para alguém. Seja uma água que alguém beba. É tão interessante, pastor Galego, que Deus me dá uma revelação aqui da palavra. E a revelação é o seguinte: se conhece alguém que não bebe água? Você conhece? Muito. Não bebe água? Não pode beber água? Não. Não conheço ninguém, eu não posso beber água. Todo mundo se sobrevive. Água. Deus está falando? Quando você tem o Evangelho de Jesus, você tem água para todos os tipos de pessoas. Seja mulher adulta, seja o homossexual, seja o traficante, seja o bandido, seja os caluniadores, os fofoqueiros. Quando você tem o Evangelho é para todos. Não é só para quem vive no poço. Só que eu vou dizer algo para você. Água de poço cheira mal. Mas a água da fonte pode estar seca. A água do poço pode secar, mas da fonte não pode secar. A água do poço, ela pode se sujar, mas a água da fonte ela não se suja. Você precisa entender o segredo da vida. Você está em Cristo. E não você está rotulado de alguém. Você precisa ser água, além do fogo. Você precisa ser a água, lei das leis. A Bíblia, ela é um livro de letras. Mas quem é do Evangelho vive algo por trás da letra. Essa é a palavra de hoje. Amém? Hoje a palavra foi poderosa, uma palavra de ensinamento. E tem uma palavra de libertação que você não tem. Então eu quero que você faça um favor. Convide alguém. Passe essa mensagem para alguém. Se a pessoa ela está com problemas emocionais, problemas espirituais, problema com si só, com si mesmo, problemas com outras pessoas, fala para ela, ouça essa mensagem, ouça desta live. Tenho certeza que muitos que aqui estão ouviu algo que nunca ouviu. Sabe que você ouviu algo que você nunca ouviu? Você sempre vai no curso. Para nós isso é normal. Nós somos sempre se alimentados por água do Espírito. Amém? Gente, o pastor Galego vai orar encerrando. Nós iremos encerrar essa live. Por favor, todos os dias tem uma mensagem de fé. Tem uma mensagem de fé no canal do YouTube. Mas eu preciso chegar a 1000 pessoas. Preciso ter 4.000 horas de relevância, de vídeos assistidos.
Então, nossos vídeos são de 7, 6 minutos. Por favor, assista até o fim. Uma palavra, ela pode transformar. Ela pode fazer você transbordar. Em nome do Senhor Jesus. Pastor Galego, ora. Amém. Oremos. Oremos. Pai, te agradecemos, te louvamos, te glorificamos por esta palavra, por cada vida que esteve aqui até essa hora. Deus, o Senhor é o Deus que sabe o que essas pessoas precisam e necessitam. Pai, a palavra que foi revelada hoje foi para pessoas que estão até aqui, não para aqueles que não entrou na live. Deus, mas que essas pessoas sejam a fonte, seja a água, que o Senhor Jesus venha manifestar o teu poder sobre essas vidas, sobre teus lares, sobre tudo aquilo que essas pessoas buscam. Deus, a tua palavra diz que o Senhor tem palavra de vida eterna. O Senhor é o Deus que criou. O Senhor é o Deus que sabe aquilo que essas pessoas têm passado. Pai, eu não aceito que essa palavra não mude essas pessoas. Foi falado que a água, ela traz vida. Pai, que essas pessoas sejam canal de bênção para outras vidas. Pai, que esta noite nós seja impactado com a tua unção, com a tua palavra, o manifestar do teu Espírito Santo. Pai, que essas pessoas tenham uma noite abençoada, uma semana abençoada. Oh, Pai, estamos aí acabando o ano de 2022, iniciando 2023. Mas que essas pessoas tenham água em abundância para outras vidas. Senhor, eu entrego cada um nas tuas mãos. Que o Senhor guarde, que o Senhor livre, que o Senhor restitui tudo aquilo que ainda eles não viveu. É o que eu te peço, te agradeço e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Fique com Deus. Até a próxima terça-feira. Querendo Deus, né? Em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus e Deus abençoe.